Bem, então eu queria saudar a todos, dar uma boa noite, né, especialmente para meu colega Moisés, que aceitou aí o convite para nos prestigiar com uma aula que eu tenho certeza vai ser muito boa. Para quem está aqui conosco pela primeira vez, o projeto Que História é Essa? Ele é um projeto de extensão recém-iniciado da Univasf, sob a minha coordenação, mas integrado por 4 alunas dos cursos de Arqueologia e Antropologia da Univasf e um aluno do curso de Arqueologia. Eu queria saudar a minha equipe, que nos bastidores trabalha demais para que esse projeto aconteça. Nós temos uma característica de que esse projeto ele ocorra sempre, quase sempre, no modo presencial, em praça pública, mas eventualmente a gente escolhe esse formato remoto devido às circunstâncias, né? E ainda mais quando nós temos um convidado como o de hoje, Moisés, que pode fazer parte do projeto, mas dessa maneira, né? A nossa proposta é de fazer uma divulgação científica do conhecimento histórico que é produzido na universidade, né? A gente sempre trabalha a partir de materiais que são produzidos, né, com metodologia científica, com teoria, com referência bibliográfica e com experiência de trabalho e de pesquisa do autor dessa temática. É o caso de Moisés Almeida, que é doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é professor efetivo da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, há algum tempo, né, Moisés? E professor de Filosofia, me corrija se eu estiver errado, da FACAP, né, no curso de Direito, entre outras coisas mais, né? Eu queria, Moisés, agradecer, em nome de toda a equipe, sua presença, e antes de entrar no tema de Canudos, fazer uma pergunta que eu não sei se você tem condição de responder. Você tem ideia de quantos alunos você já teve? Boa noite, Marcos. Boa noite a quem está nos assistindo. Eu não consigo ter ideia de quantos alunos, porque agora em setembro vão fazer 30 anos que eu já estou na sala de aula na Universidade de Pernambuco. Antes era FFPP, Faculdade de Formação de Professores, depois virou universidade. Então, não faço ideia. Mas eu sempre digo o seguinte: boa parte dos professores e professoras de história dessa região aqui, basicamente, eles se passaram pela UPE, passaram lá pelas cadeiras e pelas aulas que eu dei de tantas as disciplinas, desde metodologia científica. Agora, por exemplo, estou trabalhando com disciplinas bem diferentes, fundamentos antropológicos da educação, fundamentos filosóficos da educação, história contemporânea 3, ainda com uma prática 7. Então, já experimentei ali no colegiado de História boa parte dos conteúdos que nós chamamos conteúdos objeto de ensino. E eu tenho me preocupado com a formação de professores. Eu tenho uma pesquisa também na área da privatização do ensino, então tenho me preocupado em pesquisar a privatização e, atualmente, eu estou cuidando das escolas integrais do município de Petrolina. E aí me interessa muito fazer o debate sobre a educação. Trazer essa experiência que eu estou tendo agora com crianças no ensino fundamental, né, do 1º ao 5º, e com uma escola de ensinos finais, do 6º ao 9º, trazer essa experiência que eu estou tendo para a sala de aula, para a formação de professores. Isso tem sido muito bom, é um aprendizado. Nós, professores, professoras, sempre estamos dispostos a aprender, e eu tenho, ao longo dessa trajetória, enfrentado alguns desafios. E esse último eu estou gostando bastante. Ficar ali trabalhando diretamente e cuidando de crianças. Perfeito, Moisés. Eu fiz essa pergunta, ela é bastante irônica, porque eu tenho esse conhecimento, né? Talvez as pessoas, nossos convidados, não tenham, mas eu tenho esse conhecimento de que você é um formador de professor há muito tempo, né? Então, você é muito conhecido aqui na região do Vale de São Francisco tanto por esse tempo e experiência de ensino, mas também
pela referência, né, assim, pela referência de suas aulas, né, sempre muito elogiado, né, isso eu falo tranquilamente com quem eu converso, que já foi seu aluno, os elogios são muitos. Então, eu queria, Moisés, propor, assim, algumas perguntas para que você desenvolvesse ao longo da sua aula, e na medida que, né, você vá explicando um pouco sobre essas perguntas que eu tenho a fazer, a gente pode fazer um bate-papo também, uma intervenção ou outra, um acréscimo, alguma curiosidade, e aí a gente vai ficar atento também aqui aos comentários e perguntas que vão surgir no chat do nosso canal, para, ao final, né, levar para você comentá-las, né, essas perguntas ou alguns comentários também, porque nós temos pessoas aqui, como é o caso do Léo, que é um egresso lá do nosso curso de arqueologia, que estudou Canudos também, né, então ele pode trazer alguma contribuição nesse sentido. Então, dando um pouco de ênfase assim, na proposta do projeto, que é tratar o conhecimento histórico com alguma objetividade, com algum didatismo, sem abrir mão do aprofundamento necessário, né, que a nossa ciência histórica ela exige de todos nós, eu queria lhe perguntar, assim, inicialmente, três questões, Moisés. A primeira seria o que foi a Guerra de Canudos. A segunda é que Brasil era aquele quando a Guerra de Canudos surge. E uma terceira questão é, para quem está querendo, né, estudar Canudos, para quem gosta do assunto, o que esse leitor, né, o que esse aluno ele pode encontrar numa historiografia de Canudos, ou seja, quais são os debates que existem sobre Canudos, quais são os caminhos que existem para pesquisar Canudos. Então, essas são as três questões iniciais, você fica à vontade pelo tempo que for necessário para relatá-las. Moisés, eu não estou lhe ouvindo. Não sei se é... Pronto, agora sim, né? Pronto, agora sim. Pronto, dizer que Canudos, ele é um tema que, primeiro, que não se esgota nunca se esgota a pesquisa de Canudos. A pesquisa de Canudos começou em 1898, o primeiro livro lançado sobre Canudos foi um ano após a Guerra de Canudos, e nunca parou, não é, de ter visões sobre Canudos. Então tem pesquisa em Canudos na área da música, tem na área da administração, tem na área da economia, tem na área da psicologia, tem na área da história, da geografia, da literatura. Ou seja, Canudos é um tema vasto. Eu estou começando por essa terceira pergunta para dizer que para onde você quiser pesquisar Canudos, você encontra caminho. Caminho não falta em Canudos. E a minha pesquisa em Canudos é uma pesquisa que eu trabalho com a narrativa da imprensa, como a imprensa ela narrou Canudos. Canudos foi uma das guerras mais sangrentas que nós tivemos na história do Brasil República, do início do Brasil República, que ocorreu basicamente entre novembro de 1896, já havia ali, não é, um começo de um entreveiro em Canudos, até outubro de 1897, e que não parou aí, em outubro de 1897, porque nós tivemos ainda repercussões sobre Canudos em função, e aí eu trabalho isso na minha pesquisa, em função das brigas políticas partidárias que ocorreram, especialmente no ano da Guerra de Canudos. Em função de quê? De que em 1898 ia ter uma eleição para presidente.
E eu olhei para essa eleição e fui percebendo como ela impacta na guerra e na narrativa sobre Canudos. É por isso que ela não termina quando a guerra oficialmente termina. A guerra termina no dia 5 de outubro de 1897. E não termina ali, em Canudos. Ainda vai ter fatos lá no Rio de Janeiro. Então, Canudos é uma guerra grande que envolve uma população pobre, aqui do sertão, que viu em Antônio Conselheiro uma saída para as fragilidades do dia a dia. O sertão sempre foi um lugar muito frágil, um lugar onde, né, nós tivemos uma quantidade muito grande de pessoas sem condições, aliado a uma ocupação territorial em que nós vamos ter grandes latifundiários, que não serão aqueles burgueses e aquelas pessoas mais ricas do litoral, mas terão seu nome aqui no sertão e que, claro, né, como dono proprietário das terras, vão explorar uma população que vive, não é, nessa face ou fase empobrecida. E Canudos vai ser o alento para essa população. Tem uma história de Canudos que, vivendo lá, você teria cuscuz e leite. Canudos é próximo ao rio Vaza Barris, e as pessoas diziam que as barrancas do rio eram de cuscuz e a água de leite. Então, é algo muito, digamos assim, simbólico para quem precisa de cuscuz e leite, porque não é fácil você ter cuscuz e leite todo dia. Em Canudos você vai ter o cuscuz, você vai ter o leite, você vai ter, não é, a criação do bode, a carne do bode vai ser consumida em Canudos, vai ter a comercialização, por exemplo, do couro. Já existia ali uma venda forte, não é, do couro, já que nós fazemos parte desse entorno do que mais tarde alguns antropólogos, sociólogos chamaram de civilização do couro. Nós vamos ter ali o couro do bode, a pequena criação, a pequena produção. Então, Canudos vai ser esse lugar, vamos dizer assim, do refrigério, em que a população ali tem certeza que vai ter o cuscuz. Mas é um lugar também em que a população se encontra com Deus. A gente não pode tirar da história de Canudos a religiosidade popular, que era tão autônoma, e eu poderia até usar a palavra autêntica, mas é melhor a palavra autônoma. Os padres não conseguiam atender às necessidades espirituais da população, já que o interior é muito longo, as paróquias, a diocese, por exemplo, você tem uma diocese, a diocese de Salvador, a diocese, né, de Olinda, que pegava Pernambuco inteiro. Então, você não tem uma condição de estar presente na vida do povo, como hoje. Você tem missa, por exemplo, todo domingo. Né? As pessoas são católicas, se elas quiserem ir para a missa todo domingo, elas vão. Naquela época não tinha. Os padres faziam desobrigas que, às vezes, passava até 5 anos para um padre chegar numa comunidade, por conta da quantidade diminuta de padres. E conselheiro vai ser esse vetor, vai ser esse líder espiritual que vai levar essa, digamos assim, esperança da terra prometida, da salvação, né, com um discurso bastante ali convicto, já que ele entendia, conhecia, não é, os livros mais importantes da época, dentre eles o Lunário Perpétuo e a Missão Abreviada, que eram livros populares e que ajudavam essas pessoas, que vão ser chamadas de beatos e beatas, a fazer a vez do padre. Claro que também, em alguns lugares onde tinha o padre, conselheiro chegava, não é? Ele, às vezes, fazia, inclusive, a homilia, às vezes era permitida a homilia, não é? E ele vai se tornando esse grande líder. Claro que não vai ser fácil você se tornar uma liderança
com pessoas que vão lhe seguindo. Então, isso vai causando uma certa indiferença, inveja, uma espécie de disputa, seja uma disputa pela quantidade de gente, em função de que as pessoas deixavam algumas fazendas para seguir conselheiro, logo vai ter uma diminuição ali de mão de obra disponível, seja uma disputa, inclusive, dentro da igreja, porque às vezes a palavra de conselheiro era tão bem compreendida que não é, as pessoas faziam comparações. Você pega um padre estrangeiro, por exemplo, uma homilia de um padre estrangeiro, quando não sabe falar a nossa língua, a gente sabe, né? É terrível do ponto de vista, não é, da empatia que pode ser criada ali. E conselheiro, ele tinha... Primeiro, ele é uma pessoa que conhece a realidade do povo, conhece as Sagradas Escrituras, conhece aqueles livros que eu falei, e consegue fazer uma narrativa, um discurso, uma homilia que, né, tem seguidores. Esses seguidores foram aumentando. Ele vai ter problemas em alguns lugares. Em algumas cidades onde ele passa, ele vai ter problema. Não é? Teve problema em Bom Conselho. Inclusive, em Bom Conselho, antes da fundação de Canudos, Canudos foi fundado em 1893. A guerra foi em 1897. Então, em Bom Conselho, se tentou, por exemplo, desmobilizar aquele grupo de 80 pessoas. Não se conseguiu. Tentou-se desmobilizar conselheiro inventando que ele tinha matado a mulher. Ele foi preso, inclusive. Foi enviado lá para Fortaleza. Chegou lá, né? A mulher dele tinha fugido. Ela estava viva, então ele retorna para a Bahia. Então, antes de Canudos acontecer, houve uma tentativa de desmobilização desta figura que tinha adeptos, né? tinha seguidores, até ele perceber que é necessário parar com a peregrinação, porque às vezes assusta você chegar num município pequeno com 300 pessoas. Vem um líder na frente e 300 pessoas acompanhando o líder, então isso causa um determinado susto para determinadas cidades ou povoados. Ele resolve parar num lugar, e ele para numa fazenda abandonada, ele vai chamar de Belo Monte, e ali ele funda a cidade de Canudos. E a cidade prospera. A cidade cresceu numa pesquisa feita numa tese de doutorado da Fundação Getúlio Vargas, com uma tese em economia, ela cresce 10.400% em 3 anos. Então, um crescimento exorbitante. Você chega lá com 300 pessoas, dá para avaliar lá na guerra, quando as casas foram contadas, de uma população entre 20 e 25 mil pessoas. Então, um crescimento... Né? Fora Salvador, na época, era a maior cidade, né, em termos de população. Então, isso vai causando uma certa inveja, vai causando um certo temor. Paralela a essa fundação de Canudos, nós vamos ter a proclamação da República, um pouco antes, né, 1889, Canudos é 1893. E a República, ela estava se firmando com as suas dificuldades. Nós tivemos 2 governos militares, né, a República é fruto de uma aliança de elite com militares, que dão um golpe, expulsa a família real e se instaura no poder. E nós vamos ter ali o governo de Deodoro e de Floriano. E logo depois de Floriano, nós vamos ter o primeiro governo civil, que é o governo de Prudente de Moraes. É neste governo que acontece a Guerra de Canudos. Até Prudente de Moraes, as forças conservadoras do Brasil, que se uniram em função da República, elas estavam unidas até meados do governo de Prudente. Aí foram acontecendo cisões. Partidários dos militares estavam, né, torcendo e montando, inclusive, uma agremiação partidária para, não é, o retorno do poder ao poder dos militares. Como também o grupo, certo? Ali do entorno de Prudente de Moraes. A história é longa, não dá para contar essa história
que é muito longa, do ponto de vista desse governo, desse primeiro governo civil, né, da República, mas quiseram derrubar o presidente, Prudente de Moraes. No ano de Canudos, 3 vezes tentaram assassinar o presidente. 3 vezes. São Paulo e Rio de Janeiro. Inclusive, a última vez foi depois da Guerra de Canudos. Então, quando a Guerra de Canudos ela acontece, né, nós estamos tendo no Brasil essas negociações políticas para o governo o governo do final de 1898. Então, ali, as tendências elas começaram a se organizar, e claro que Canudos aparece nesse momento. E aí você tem Canudos que causam temor à República, isso é fato. E você tem Canudos que podem servir aos grupos que estão querendo a disputa pela presidência da República. E aí, monarquistas querem utilizar Canudos, republicanos ligados ao presidente querem usar Canudos, republicanos, que a gente chama, a historiografia chama de radicais da República, eles também querem utilizar Canudos, republicanos ligados aos militares querem utilizar Canudos. Então, Canudos vai ser uma bucha de canhão para o interesse de grupos. E claro que vai mobilizar o Brasil inteiro. Você tem uma ideia? Você tinha batalhão aqui em Monte Santo, nessa região da guerra, de Manaus. Você organiza um batalhão lá em Manaus, faz uma viagem terrível, né, de Manaus para cá, né, para poder vir lutar a favor da República contra Canudos. Então, Canudos foi uma guerra que reuniu praticamente soldados do Brasil inteiro contra essa população que resistiu. Resistiu à primeira tentativa em Uauá, isso, né, no final de 1896. Resiste à segunda tentativa em janeiro. Resiste à terceira tentativa em março. E de final de março até outubro resiste à quarta tentativa. Só que veja, primeira tentativa, 100 homens. Vem um tenente. Segunda tentativa, 600 homens. Vem um major. Terceira tentativa, não é? 1.500 homens. Vem um coronel. E aí, na quarta tentativa, é preciso enviar as patentes maiores do Exército Brasileiro. Aí vem, não é? Os generais de brigada, não é? Que vão vir aqui, vão fazer 2 colunas e vão ficar guerreando Canudos. E quase perde. Esse grupo quase... esses 2 grupos, eles quase perderam a guerra em junho de 1897. E claro que, você tem uma ideia, eu falei de 100 soldados, 600, 1.500. A quarta expedição chegou a quase 10 mil soldados. Então, é muito soldado para uma guerra em que você tinha uma população que as armas que dispunham eram as mais incipientes possíveis, mas conhecia o espaço, né, foi aprendendo com as outras expedições e foi imprimindo derrotas ao exército brasileiro e às forças que estavam aqui, porque não só tem o exército, tem as polícias também militares. Então vai ser um terror. Quando Canudos começa a vencer as forças da República, tem os jornais, eles colocam a seguinte manchete: a República tem medo. Isso é muito simbólico. A República tem medo. Então, a República não pode ter medo. A República ela precisa, não é, se afirmar. E aí Canudos será utilizado para a afirmação da República. É necessário vencer os conselheiristas para que a República ela possa, neste caso, avançar. Então, Canudos é esta guerra, que eu chamo de Guerra de Fim do Mundo. Eu tenho um livro, né, com esse título, A Guerra do Fim do Mundo, na imprensa
de Pernambuco, porque a gente usa essa expressão quando o lugar é longe, não é? E se você sai de Manaus e vem aqui para Canudos, para o sertão, para o norte da Bahia, você vai dizer que vai para o fim do mundo. Se vem de São Paulo para cá, se vem do sul, até vindo de Salvador, não é? Você vai dizer que vem para o fim do mundo. Então, Canudos vai ser, não é, esse lugar de disputa pela República. E, claro que, como a imprensa era o espaço em que as informações, elas passavam, né, onde a população letrada, que não é a população geral do Brasil, ela tem acesso, a imprensa ela vai divulgando Canudos. E, claro que parte da população ela vai ouvindo falar o que é Canudos. O problema é que não é a narrativa da imprensa é aquela narrativa oficial, vinda, né, a partir de telegramas oficiais das pessoas, dos comandantes em chefe da guerra, e isso vai se tornando uma verdade sobre Canudos, que, né, só vai ser, basicamente, eu posso até usar a palavra desmistificada, não é? A partir da década de 50 para frente do século XX. 50 anos nós vamos ter basicamente uma narrativa só de Canudos, e Canudos sendo, por exemplo, um movimento monarquista. Acho que até hoje essa narrativa de dizer que Canudos era um movimento monarquista, essa narrativa existe. E, na verdade, não era um movimento monarquista, apesar de Conselheiro preferir a monarquia, mas não era um movimento para restaurar a monarquia, como foi divulgado ali nos jornais. Então, Canudos digamos assim, essa guerra. E como eu falei, não pesquisar Canudos, você pode escolher, né, por onde você quer partir, porque a quantidade de produção já existente ela é considerável, e a possibilidade dos olhares também ela é considerável. Acho que respondi aí a primeira e acho que a terceira pergunta. Com certeza, com maestria. Moisés, eu anotei algumas coisas aqui enquanto você falava. É muito interessante porque você fala com muita propriedade sobre N fatores, assim, né, que estão ligados ao movimento de Canudos, né. Muitas dessas informações eu particularmente não conhecia. Tamanha então, eu acho que fica muito claro, assim, na sua fala, justamente, assim, a complexidade do episódio, né? Como a gente aprende na história, né? O passado é muito complexo, né? Na medida que as pesquisas elas vão se estendendo, vão se aperfeiçoando, vão se criticando, a gente vai tendo um desdobramento, e aí a gente fica com a sensação de que você mesmo falou aí, né? Que Canudos nunca acaba, porque tem sempre alguma coisa ali que você pode aumentar a lente e procurar fazer outras análises. Então, assim, eu notei várias coisinhas, mas eu queria tocar em 2 pontos, que eu acho que são dois pontos, assim, digamos, mais teóricos da ciência histórica, e que a gente pode usar o caso de Canudos para pensar. Por exemplo, você falou dessa relação entre simbolismo e realidade, né? As pessoas enxergavam, os seguidores as pessoas que seguiram Conselheiro, elas não seguiam única e exclusivamente por um elemento simbólico, mas porque havia também um elemento ali social, da realidade, das condições materiais que estavam dadas naquele momento, e que talvez, e aqui é uma hipótese que eu estou lançando para você, essas pessoas entendiam, né, nesse simbolismo, uma maneira de interpretar, né, essas condições materiais, né, e de lidar com essas condições materiais. Porque a esperança, né, e tantos outros sentimentos e todos os elementos da subjetividade são parte da nossa condição humana também, né? A gente precisa crer em algo quase sempre, né? A gente vive também muito em função disso, né, de fé, de esperança, de crença, etc. e tal.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa relação, né? Como é que, como é que a gente consegue olhar para o imaginário social de uma época, né, a partir de Canudos? Essa é uma coisa. E aí uma outra coisa que eu acho que está ligada a essa é o elemento do fanatismo, porque esse termo, esse conceito, essa palavra, ela vai ser recorrente numa bibliografia, não só sobre Canudos, mas sobre outros movimentos sociais do período, né? Para lembrar aqui o trabalho do Rui Facó. Mas eu queria que você nos dissesse como você pensa esse elemento. Essa palavra, ela é apropriada para a gente pensar a Guerra de Canudos? Veja, Marcos, depende de como você usa o termo fanático. Não é? O termo fanático ele pode ser usado de diversas formas. Como foi utilizado em Canudos, é a ideia do fanatismo religioso cego, em que você segue um líder sem perceber as consequências do seguimento dessa liderança. Os conselheiristas acreditavam em conselheiro? Acreditavam, é tanto que nós chamamos de conselheiristas. Eles acreditavam em conselheiro. Mas acima de conselheiro tinha Maria. E conselheiro era um devoto de Nossa Senhora. E tem uma oração muito forte para Nossa Senhora quando ele se dirigia, não é, nas suas homilias, não é, ao povo. Como também ao Sagrado Coração de Jesus. As pessoas que são religiosas e que são crentes, elas são, em tese, fanáticas. Claro que podemos dizer que os soldados, o 7º Batalhão do Rio de Janeiro, que veio para Canudos, ele veio com a medalhinha de Floriano Peixoto. Fizeram as medalhinhas de Floriano Peixoto, porque não tem aquela medalhinha de Nossa Senhora que se coloca aqui, fizeram a medalhinha de Floriano Peixoto. E eles colocaram no peito uma medalhinha de Floriano Peixoto. Eles acreditavam em Floriano Peixoto, eram fanáticos por Floriano Peixoto? Eram fanáticos por Floriano Peixoto. Então, o fanatismo ele é inerente, numa certa medida, à crença. Nós temos fanáticos por futebol. Nós temos fanáticos por política, como nós temos fanáticos por religião e até por alguns líderes. Nós passamos recentemente por um processo eleitoral que nós vimos, né, o que é essa crença numa liderança, seja de uma parte ou de outra. O problema é que a narrativa da imprensa coloca o movimento conselheirista por esse viés. É o fanatismo que precisa ser extirpado. E por que precisa ser extirpado? Né? Porque ele provoca o conflito, não é? São os ignaros, né? Uma palavra que é muito utilizada na época, e que a culpa de haver essa ignorância no sertão é a falta, por exemplo, de educação, de catequese romana e de educação. Então, o fanatismo, infelizmente, do modo como foi narrado pela imprensa, terminou sendo um viés de verdade sobre o movimento de Canudos. Aconteceu porque foram fanáticos. Aconteceu porque estavam defendendo a sua propriedade. Era propriedade comum coletiva. Aconteceu porque estavam defendendo o seu cuscuz, o seu leite. Como também aconteceu porque acreditavam também em Deus. A cidade era uma cidade sagrada. A primeira batalha de Canudos não acontece em Canudos. Porque quando se sabe que vai uma tropa para Canudos, a guarda e alguns seguidores dessa guarda, alguns conselheiristas com essa guarda que fazia a segurança em Canudos, ela vem se encontrar. Né? Porque lá em Canudos tem mulheres, tem crianças, tem velhos, então a guerra, essa tropa não pode chegar lá, senão vai causar um grande estrago.
É por isso que vem um grupo de lá para cá e se encontra em Uauá, na primeira batalha. Então, tem vários elementos ali que concorrem para que essa população ela se defenda. Ela não está defendendo apenas a sua religião, está defendendo o seu modo de viver. Porque o modo de viver dessa população em Canudos se modifica. Você sai de uma situação, né, de como eu falei no início, né, para uma situação prática, por exemplo, que quando você mata um bode, o bode ele é dividido entre aqueles que estão próximos de você. Porque quando você tem um bode e divide com aqueles que estão próximos de você, a pessoa que também tem um bode, na hora que ela mata aquele bode, aquela carne ela retorna para você. Então é um espírito comum, não é de sociedade comum que vai se experimentando. Claro que tinha gente que comia melhor? Tinha gente que tinha uma casa melhor? Tinha. Mas não é isso, não é essa discussão que está em jogo. Porque às vezes você pega uma discussão, não, porque em Canudos tinha umas ruas que tinha casa de telha. Então é sinal que naquela casa de telha tinha um grupo abastado. E a maioria das casas não tinha telha, tinha palha. A discussão não é essa. Não é esse viés que a gente tem que discutir. Tem que discutir o que realmente aconteceu em Canudos. Para você ter uma cidade com 25 mil, de 20 a 25 mil pessoas. Eram ignaros apenas? Eram fanáticos religiosos apenas que poderiam morrer a qualquer custo por conselheiro? Então, essas perguntas, elas precisam, sim, ser respondidas com muita calma, sem, não é, a gente embarcar de vez nas primeiras narrativas que foram sendo construídas e que ficaram por muito tempo. Por muito tempo, por exemplo, ficou que Canudos era um movimento sebastianista, porque Euclides da Cunha encontrou lá um verso e publicou no livro Sertões, que foi um dos livros mais lidos sobre Canudos, e não é? Ali era um movimento sebastianista, não era. O conselheiro nunca falou da volta de Dom Sebastião. A relação do conselheiro era com Maria, não com Sebastião ou com Dom Sebastião, mas por um fragmento que é publicado numa narrativa, ficou como se fosse um movimento sebastianista. Perfeito, Moisés. E eu queria aproveitar que você mencionou o Euclides da Cunha, né, e o seu livro Sertões, porque já surgiu aqui no nosso chat do canal perguntas ou comentários sobre livro, né? Então, uma das perguntas do Silas Santana, por exemplo, ele diz assim: quando possível, comente sobre o livro Sertões e até que ponto Euclides da Cunha conseguiu escrever um relato fiel ao que de fato aconteceu. E antes do Silas, o Léo disse assim: tem o livro da Valnice Galvão, No Calor da Hora, que fala sobre essa parte da guerra nos jornais da época. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? O Sertões eu sei que você conhece, porque você acabou de mencionar. O outro eu não sei se você conhece, mas... Pronto. Fala um pouquinho dessa bibliografia, né? O que você pensa dessa bibliografia, ou a mais clássica, digamos assim, a bibliografia mais clássica sobre Canudos? Primeiro que não existe nenhum relato fiel. Não existe relato fiel. Existem pontos de vista, né? Eu vou escrever sobre o meu ponto de vista. Se você mais escrever, você vai escrever sobre o seu ponto de vista. Não existe relato fiel. Existiam notícias que saíam na imprensa a partir de correspondentes que foram para Canudos. Alguns correspondentes eles eram enviados dos jornais e outros eram os próprios militares que descreviam, né, a guerra. Antes do livro Os Sertões, que foi lançado em 1902, em 1898 saiu O Rei de Jagunços, de Manuel Benício, um correspondente, certo? De jornal que passou mais tempo do que Euclides. Se a gente quer um relato não fiel, um relato, não é, ali próximo à realidade, prefira O Rei dos Jagunços, não prefira Os Sertões. Porque, veja,
Os Sertões é um livro fantástico do ponto de vista da escrita, da forma de se escrever. Não é? É um livro fantástico, não é? E Euclides foi muito inteligente no sentido de que ele não escreve no calor da hora. O nome do livro de Valnice Nogueira é No Calor da Hora. Ele não escreve no calor da hora. Ó, as matérias na imprensa, 97, 98, até 1902 saíram quase 10 livros. Então, Euclides, ele lê essa bibliografia que saiu, seja de correspondentes de guerra, de jornalistas ou de militares. Ele faz essa leitura. E aí, como um bom escritor, como um bom literata, ele constrói uma magnífica história. É uma leitura ou uma escrita de um esplendor muito grande. E, claro que dentro da academia existem aqueles e aquelas que não gostam porque por muito tempo foi tratado como literatura e não como história, né? Porque nós tivemos um tempo em que separava literatura de história. Literatura é literatura, história é história. A gente ainda tem resquícios, não é, na nossa academia de encarar o livro dos Sertões como apenas literatura. É literatura e história, minha gente. É literatura e história. Tem algo de ficção ali? Tem algo de ficção. E não é relato fiel. Ninguém relata um fato fielmente. É uma possibilidade de leitura. Para quem vai trabalhar com literatura, não pode deixar de ler Euclides da Cunha. Não pode deixar de ler. Não é? Pelo formato, pela forma, pelo modo de trabalhar uma realidade, misturar ficção, realidade ali do cotidiano, eu acho que é uma obra interessante. Valnice Nogueira, Valnice Galvão, Valnice No Calor da Hora, ela inclusive me inspirou, não me inspirou muito, mas me inspirou, mas ela mais que compila as informações do que analisa as informações. Então, é um livro que 90% tem as informações da guerra reproduzidas nos jornais. Então, quem quiser ler notícias de São Paulo e Rio, o livro de Valnice tem muita reprodução de notícia. Tem uma introdução da relação com a imprensa, do que é a imprensa na época, mas tem muito mais relatos da guerra. É um livro também bom para quem vai trabalhar, por exemplo, com imprensa e quer conhecer a imprensa ali Rio e São Paulo. Eu trabalhei especificamente Canudos, mas não deixei de ler Valnice No Calor da Hora. Perfeito. Uma outra pergunta que surgiu aqui também, feita pelo Léo, é o seguinte: como é que se pode estudar Canudos hoje também? Qual a importância de se estudar Canudos para além da cidade de Canudos, né? Pensando nas redondezas, pensando em Mauá, pensando em outros lugares do entorno, existe espaço para pesquisa nestes espaços assim que estão no contorno de Canudos? Não tem como falar de Canudos sem falar aqui do sertão, da Bahia, de Pernambuco, do Ceará. Você tem tentativas, certo? De ligação do Padre Cícero com Conselheiro. Tentativas. Então, esse entorno aqui, com certeza, não é um entorno em que você tem muita informação ligadas ali à Guerra de Canudos. Aqui tinha um padre, Codese Martinez, ele trabalhou um tempo aqui em Santa Maria da Boa Vista. Ele fabricava pólvora, morava aqui em Petrolina. E na terceira expedição, quando Moreira César chegou, ele soube que tinha esse padre que fabricava pólvora. Ele mandou buscar o padre aqui em Petrolina. E o padre ficou preso lá, ficou um dia amarrado lá no tronco, só que o padre era espanhol. E os protocolos internacionais, antigamente, eles eram um pouco mais pesados. Você tinha uma proteção bem ali, né? No sistema jurídico, tinha uma proteção muito forte aos estrangeiros. E aí, claro que a Espanha, né, reclamou e o padre precisou ser solto. Mas ele foi preso, não é? Aqui. Como também colocaram uma barca aqui no Rio São Francisco, entre
Petrolina, Juazeiro, subindo, né, Curaçá, Cabrobó, essa região. Colocaram aqui uma barca para fazer, não é, a segurança, para que não passassem armas para Canudos, e a barca, por exemplo, né, virou, foi notícia aqui essa barca virada, ou, por exemplo, a quantidade de pessoas que são hospedadas nesse entorno, porque você tem 10 mil pessoas, então você tem uma rede de negócios, de pequenos negócios, que é realizada no entorno de Canudos, Euclides da Cunha, a região dali de Euclides da Cunha, que depois virou Euclides da Cunha, mas Serrinha, Monte Santo, né, Jeremoabo, essa região ali, ela vai ter uma ebulição de pequenos negócios em função desta movimentação em torno da Guerra de Canudos. Tanto você tem, por exemplo, caminhos que são ocupados pelo Rio São Francisco, pela Estrada de Ferro, né, de Salvador até Serrinha, Serrinha você descia para Monte Santo, então toda essa região ela será movimentada. Então, para além da cidade de Canudos, claro que não tem como você não pensar Canudos. Fora, você pega Cícero Dantas, Jeremoabo e Euclides da Cunha. Você pega só essas três. E Canudos, né? Só essas 4 cidades aí, elas estão diretamente envolvidas com a Guerra de Canudos. Não vai surgir Euclides da Cunha sem ter a Guerra de Canudos, né? A cidade de Euclides da Cunha. Ô Moisés, você falando agora sobre essas alterações que Canudos produz nos espaços do seu entorno, a gente está falando também de relações de poder que estão sendo abaladas, né? Você detalhou isso no início da sua fala, sobre como Canudos representou uma falta de mão de obra disponível para pessoas, né, senhores que usavam essa mão de obra. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas relações de poder, né, aqui no sertão. Acho que é interessante a gente pensar, porque durante muito tempo a historiografia se preocupou muito com a história das capitais, das grandes cidades, né? Que sertão é esse, né? Quais são as relações de poder que existiam e que são abaladas e que vão sendo retraçadas pela insurgência de Canudos? Quer dizer, é uma relação de poder que vai além de partido, né? E que vai também em classes sociais, né? Que classes sociais são essas que existem nesse período aqui perto de Canudos, né, e que são abaladas por esse movimento? Veja, a gente não pode falar numa grande estratificação social, como hoje a gente tem classe média alta, classe média baixa, né, burguesia. Você não pode falar dessa estratificação no período de Canudos. Nós vamos ter aqueles fazendeiros, como eu falei, eles não são tão ricos, mas eles são os proprietários das terras. E eles são, por isso, respeitados. Por serem os proprietários das terras, eles têm poder político. Poder político, geralmente, e aí até hoje, né, em cidades pequenas, até hoje você tem 2 grupos ali, né, proprietários de terra ou de casas comerciais, eles, né, são as principais lideranças políticas desses lugares pequenos. Então, nós vamos ter esse grupo, donos de terras, aí, alguns com gado menor, não é mais com gado, aliás, alguns com gado maior e mais com gados menor, já que a criação de bode, não é, ela também faz parte do criatório desse grupo, e uma outra parcela da população que eu diria que são os descamisados, os agregados, sem terras, aqueles que são a maioria, não é? Tem brancos pobres, negros, não é? Quilombos, ainda descendentes de nativos, comunidades nativas, os miscigenados. Então, esse grupo aí é um grupo que ocupa a maioria da população desse entorno. Então, é essa categoria, digamos assim, que tem as terras ou que tem as casas comerciais e que domina o comércio, que
não é? No primeiro momento, vai se incomodar com conselheiro. No primeiro momento, se incomoda quando ele entra na cidade com um monte de gente. Então, há uma incomodação, né, deste grupo, como depois vai se incomodar quando não encontram, por exemplo, a mão de obra disponível. Como hoje, por exemplo, a classe média ela se incomoda, né, porque procura, né, gente para trabalhar e aí diz, não tem gente para trabalhar porque tem Bolsa Família, auxílio, né? Então, lá atrás dizia, não tem gente para trabalhar aqui porque eles estão lá em Canudos, estão lá se juntando a conselheiro. E o Cícero Dantas, que é o barão de Jeremoabo, né? Falei aqui de duas cidades, Cícero Dantas e Jeremoabo. Cícero Dantas é o barão de Jeremoabo. Ele é uma dessas figuras que escreve uma carta, né, para o poder central solicitando providências. Primeiro, ele escreve uma carta para o presidente da província, porque não era governador, ainda era o presidente da província, né, da Bahia, solicitando providências, no sentido de desmobilizar, porque ele usa até a palavra comunismo. Estava acontecendo uma espécie de comunismo no sertão e que eles estavam tendo dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. Nesse sentido, pede providências para a desmobilização. Então, nós vamos ter essas duas classes. Essa classe de proprietários de terras e de algumas casas comerciais e a maioria da população que são, não vamos dizer assim, os descamisados. Quer dizer que o fantasma do comunismo é do século XIX e não do século XX. Já se usava essa palavra, o Barão usou essa palavra do comunismo. Tem um livro, acho que eu tenho aqui na biblioteca, tem uma estante daquela ali, acho que é a segunda estante, não é? Ela é só de Canudos. Eu tenho um livro que é Cartas para o Barão, ou Cartas do Barão, tem um livro assim aqui que trata desse assunto. Uma bela fonte, uma bela fonte. Deixa eu te perguntar mais um pouco, aproveitar que você está aqui com a gente, eu vou explorar ao máximo essa presença. Tranquilo. Uma das nossas monitoras, né, do projeto Samila, ela fez uma pergunta que é uma pergunta que você começou a responder, você respondeu ao longo da sua, falou sobre essa pergunta ao longo da sua apresentação, mas traz mais um pouco para a gente sobre essa relação entre Canudos, monarquia e república, né? Por quê? A gente está fazendo aqui você fez a associação do Bolsa Família, né? A ideia do Bolsa Família. E nós estamos num momento, no século XXI, não apenas no Brasil, mas especialmente aqui nos últimos 4 anos, onde houve um ataque, né, mais do que questionamento, ataque mesmo às estruturas democráticas, que culminaram com o 8 de janeiro, mais recentemente, né? Quer dizer, a democracia em suspensão, né, por uma parte da população, e a gente tem que estar o tempo todo reforçando, né, o que é a democracia, o que é o valor da democracia, mas, na verdade, não há segurança, né, nenhuma de que é um modelo que vá permanecer simplesmente por ele ser um bom modelo. É preciso que se batalhe pela sua permanência. Será que entre esses republicanos conservadores, né, quando eles olham para o que está acontecendo em Canudos, eles, não vou dizer que é o mesmo olhar de hoje, longe disso, mas existe esse elemento da preocupação, assim, e até mesmo de estimular a ideia de fanatismo ou de racionalidade, porque havia esse movimento que não se integrava a um movimento maior, né, uma transformação maior no país, que era a República. Primeiro, Marcos, a República ela não é democrática, né? Ela não nasce de uma ideia de democracia. Ela é um sistema político que vai servir a uma elite que, de certa forma, já não consegue mais beber, se eu posso usar assim essa palavra, né? Ou
né, se beneficiar do império, do antigo regime. E aí, como não se beneficia mais, precisa de um outro modelo de governança, instaura a república. E vão brigar por esse modelo de possibilidade, vamos dizer assim, de ganho. Isso é muito claro quando nós vamos ter a divisão do Partido Republicano Federal, PRF, quando esse partido ele cinde e os grupos conservadores, ora estarão em um lugar, ora estarão em outro lugar. Por outro lado, eu até escrevi um texto sobre isso, já tem um tempo, né, resultado dessa minha pesquisa do mestrado, que já também tem um tempo, eu escrevi um texto chamado Militares, Civis e Monarquistas. Eu trato desse tema. Um textozinho que foi publicado numa revista lá no Japão. Acho que eu devo ter uma cópia desse texto. E os monarquistas, eles estavam na ativa. Eles vão estar na ativa até 1922. Até 1922, os monarquistas tentaram retornar ao poder. Então, tinha uma luta ali pelo poder. Militares também queriam retornar ao poder. Como os civis, a partir do governo de Prudente de Moraes, eles também estavam ali lutando pela permanência no poder. E Canudos vai aparecer nesse momento da contenda política entre eles. Quando eu disse é uma afirmação da República, mas da República deles, não é da República do povo. Não é uma afirmação da República do povo. É da República deles, seja deles, dos militares que estão lá lutando, não é? E que tem candidato. O candidato era Moreira César. Depois o candidato era Arthur Oscar, que foram os comandantes. O Moreira César morreu. O Arthur Oscar, ele continuou, não é? E vai ser o vencedor da guerra. Só que é descoberto uma conspiração contra Prudente de Moraes. O candidato de Prudente era Campos Salles, que inclusive, como vice-presidente, teve aqui um pernambucano, não é? O famoso Leão do Norte. Será que eu vou esquecer o nome do Leão do Norte aqui? O Rosa e Silva. Tem aquela avenida Rosa e Silva lá em Recife. Ele foi o candidato a vice-presidente na chapa do Campos Salles. E aí eu preciso contar esse fato. Eu disse para vocês que estavam tentando matar o presidente. Já tinham tentado 2 vezes lá no ano de Canudos. O presidente, ele foi receber as tropas do Rio de Janeiro. A guerra tinha terminado no dia 5 de outubro. Isso ocorreu no dia 5 de novembro. Quem estava querendo derrubar o presidente e provocar um caos no Brasil, fez um plano para matar o presidente no dia do recebimento das tropas de Canudos. Isso aconteceu no dia 5 de novembro de 1897. Se reuniram, né, contrataram umas peçadas, um soldado daquele de guarda de honra que fica para receber, né, fica ali enfileirado para receber as autoridades. E eles estavam no Escalé, lá no porto, no Rio de Janeiro, no Escalé, onde o navio chegava, as tropas desciam e o presidente, não é, simbolicamente, ia receber as tropas para dar os parabéns pela vitória Canudos. Então contrataram um soldado daquele. Ele ficou lá com aquela arma, uma baioneta, né, que tem um punhal lá perto da boca do rio, ele ficou lá esperando. O presidente veio com sua comitiva, inclusive com o ministro da Guerra, Machado Bittencourt, que tinha vindo aqui para Monte Santo, porque a 4ª expedição quase perde a guerra em junho, e aí o presidente ele não tinha notícias de Canudos. E sabe por que ele não tinha notícias? Porque tinha um grupo conspirando contra ele, inclusive o comandante em chefe, o Arthur Oscar, que morava em Recife. Arthur Oscar mandava telegramas da guerra para a imprensa de Pernambuco e o presidente da República, Prudente, sabia do que estava acontecendo pela imprensa, porque ele não mandava direto. Então tinha uma conspiração contra o presidente. Aí, a guerra quase ia sendo perdida, a 4ª expedição, em junho, 27 de junho. Aí o presidente já estava desconfiado, ele pegou e mandou o ministro da guerra. Aí o ministro, ele chegou no final de julho,
e chegou com mais 3 mil soldados, com comida. Você tem uma ideia? Em final de junho e 20 dias do mês de julho, eles comiam calango esquentado na graxa do canhão, os soldados, porque não tinha comida. Não tinha comida. Eles estavam se sentindo abandonados. E o ministro vem. Marechal, ele veio para cá. Foi quando Euclides veio. Euclides veio na comitiva do Marechal Bittencourt. Beleza, acabou a guerra, aí o Marechal, junto com o presidente, ele era o ministro da guerra, eles foram receber a tropa do Rio de Janeiro. O soldado estava lá. Na hora que o presidente se aproxima, o soldado aponta a arma para Prudente e atira, e o tiro falha. Aí ele pega, ligeiramente, ele tira o punhal e vai para cima de Prudente. O ministro está perto, vai para perto dele, né? E aí ele esfaqueia o ministro. O ministro morreu. Ele matou o ministro. E aí, claro, né? O ministro morreu e a eleição de Campos Salles, ela ficou tranquila, porque houve uma comoção, né, em função da facada. Olha aí a facada. Né? Houve uma comoção em função da facada, é lá do ministro da Guerra, né? Aí, claro que vai ser espalhada a notícia e, não é, os militares que estavam conspirando, eles perdem a eleição. Os radicais, por isso vão ser chamados radicais da República, porque eles vão querer matar o presidente e, não é, eu acho que no texto que eu escrevi, né, eu digo, o tiro saiu pela culatra ou foi um tiro no pé, porque eles terminou sendo desbaratada a conspiração contra Prudente, muitas pessoas foram presas. Em Pernambuco tinha 2 pessoas envolvidas, eu coloco isso no meu texto. José Mariano, acho que a gente tem uma rua aqui, uma avenida José Mariano, e Barbosa Lima, que não era aquele jornalista, acho que a gente lembra, né, que é um pouco mais velho, lembra de Barbosa Lima, sobrinho, mas era o Barbosa Lima, tio dele, que tinha sido governador em Pernambuco. Descobriram lá uma conspiração, e essas pessoas, algumas foram presas, né, outras fugiram, e a eleição foi, digamos assim, tranquilidade para o grupo do Partido Republicano que apoiava Prudente de Moraes. Mas ainda continuaram os conservadores militares e os monarquistas, que quiseram utilizar também Canudos, né, para poder retomar o poder. Alguns monarquistas, inclusive, quiseram enviar representantes para conversar com o conselheiro. Não conseguiram, não, mas eles tentaram essa possibilidade. Então, até 22, eles, inclusive, iam dar um golpe, eu não me lembro aqui qual ano, que eles pegam um neto da princesa Isabel e eles colocam no navio, o neto fica no navio bem próximo a Salvador, esperando o dia do golpe monarquista para que ele possa assumir o poder. Mas dá errado aí, né? Esse navio vai, inclusive, lá para a Bacia do Plata, lá entre Rio Grande do Sul e Uruguai, e depois o neto dele vai embora. Mas há uma tentativa. Mas a República, Marcos, ela não é do povo. Como diz José Murilo de Carvalho, não é? Quando ele fala dos bestializados, ela não vai ser do povo. É uma afirmação da República desses grupos. Por isso que vai dizer, a República tem medo. Então, é a República dos jornalistas, dos donos de jornais, né, dos liberais. É essa República que eles estão defendendo. Como tampouco a monarquia não era do povo também, né? Exatamente, dizer, como a monarquia não era do povo. Não tinha um sistema do povo. Sim. Não tinha um sistema do povo. Você contando essa história tão mirabolante, eu fiquei pensando, como é que não filmaram isso ainda? Como é que não fizeram um filme desse episódio específico da morte do ministro? Meu Deus. Eu mandei buscar um inquérito, eu tenho aqui um facsímile, era facsímile, né? Que antigamente a Biblioteca Nacional, ela fornecia esses documentos, eu estava pesquisando, eu solicitei, eles mandaram, inclusive, o inquérito, né, da morte do ministro Bittencourt, né? Eu tive acesso, por isso que me ajudou a construir o texto depois sobre os radicais da República. Sim. Moisés, eu quero aproveitar aqui um momento para pedir para as pessoas que ainda não fez, a gente disponibilizou aí um link, que é um formulário para ser preenchido e receber um certificado
de participação da nossa aula. A gente, a partir de agora, vai começar a enviar esses certificados para os participantes, né? Inclusive como uma maneira de contribuir para as atividades complementares dos nossos alunos. Não tenho como trazer todos os comentários e perguntas que foram feitas, mas eu queria já caminhar para o final. Eu vou aproveitar aqui um comentário, uma pergunta que foi feita pelo Zé Mário. Canudos foi uma tentativa de construção da sociedade justa e igualitária para a época. Existem controvérsias que os manuscritos dos sertões foram de Teodoro Sampaio. Eu não sei se você sabe dessa história, mas eu sei que, não sei se também essa história ela é uma fofoca ou não, mas eu sei que há outras fofocas em torno da figura do Euclides da Cunha, né? A história enfim, de seu relacionamento amoroso, etc e tal. Muita coisa ali permeou Canudos, que foi além do movimento em si, né? Mas dos seus participantes de forma direta ou indireta. Você sabe alguma coisa sobre essa história dos manuscritos? Não sei. O que eu sei é que Euclides participou. Esteve até o final da guerra? Não, ele adoeceu. Né? Teve uma infecção intestinal em função da temperatura aqui no sertão, que ela não é tão, digamos assim, agradável. Nós estamos sentindo um calor danado, né? Por esses dias. Então, ele não... Aquela cena final do livro dele, ali é uma imaginação. Aquela cena final, ela não ocorreu. Como eu falei, Euclides escreve logo o livro dele? Não. Ele espera alguns escritos saírem para depois ir construindo essa obra. Euclides escreveu só esse livro? Não, tem outras obras de Euclides. Então, ele é escritor, de fato. Inclusive, em fevereiro, ele escreveu 2 artigos já sobre Canudos. Está no estado de São Paulo, esses artigos. Então, ele participou. Ele foi a Canudos, não tenha dúvida. Né? Ele chegou lá próximo e ele escreveu o livro. Aí é muito do que a gente quer extrair do livro, como eu falei. O que é que eu quero extrair desse livro? Lembrando que, gente, não existe relato fiel. Nós, quando escrevemos, nós escolhemos as palavras. Isso é uma opção nossa, escolher as palavras. É de todo mundo que escreve. Tem a opção de escolha, não é? De onde coloca o ponto, de onde coloca a interrogação, qual o termo que utiliza. Então, não existe relato fiel, não existe, não a chamada verdade do fato. O fato é o fato, o relato é uma outra coisa. Então, a gente precisa lembrar disso, né, para não achar que o livro de história que eu estou lendo é a reprodução fiel do fato que aconteceu. E claro que Canudos é impactado pelo livro de Euclides, mas principalmente, aí você tocou no assunto, e eu tenho aqui um arquivo, que eu não trabalhei com ele ainda, um arquivo grande, só de artigos sobre a morte de Canudos. Eu devo ter aqui mais de 200 artigos, está no arquivo da época da década de 30 e de 40. Mas eu coloco na minha tese, de jornal, eu coloco na minha tese, acho que umas 3 páginas, porque o meu mestrado foi sobre Canudos, mas, inclusive, tenho esse livro sobre Canudos, que é A Guerra do Fim do Mundo, na imprensa de Pernambuco, que é sobre a história de Canudos. A minha tese eu não publiquei ainda, mas eu pesquisei quais eram as impressões da imprensa de Pernambuco quando Euclides passava em Pernambuco. E Euclides passou algumas vezes em Recife. Ele teve um trabalho lá no Amazonas. Ele era ponto de parada Recife. Então, ele teve contato ali com Oliveira Lima, com algumas pessoas que, inclusive, saem com ele do navio, visitam Olinda, Recife. Então, toda vez Euclides passa por aqui, tem matéria sobre Canudos e matéria sobre Euclides. Euclides foi homenageado com o título de sócio honorário do Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco. Ele recebeu esse título. E eu conto isso na minha tese. Como eu trago também na minha tese a morte de Euclides, o que é que isso causa aqui? Porque na hora que fala de Euclides, fala,
do episódio de Canudos. E a morte de Euclides foi trágica. Né? Euclides ele é assassinado. Então, junta, não é, o próprio livro, que é bem escrito, não é, com essa trajetória de Euclides, que morre tragicamente, isso vai fazendo ali do livro, né, acho que alguns historiadores colocam isso, eu não sei se eu coloco isso no meu livro, que os sertões, o que vai significar esse livro? Por muito tempo, a Bíblia de Canudos. Ele vai ser a Bíblia. Todo mundo que tinha falado de Canudos tinha que ler, não é? Euclides da Cunha. Até que, a partir da década de 50, aí você tem Cangaceiros e Fanatos, Rui Facó, você tem o livro de Ataliba Nogueira, que traduz o manuscrito que publica o manuscrito de Antônio Conselheiro, que aí vão vendo que não tem nada a ver com o sebastianismo, era oração para Nossa Senhora e coisa e tal, para o Sagrado Coração de Jesus. Aí que as pesquisas elas vão se modificando, ou os olhares vão se modificando. Acho que o microfone está desligado, Marcos. Obrigado. Eu concluí com a última pergunta aqui que o Léo trouxe. Talvez você também já tenha falado alguma coisa, mas para fixar, reforçar, importante. Quando acaba Canudos, existe uma tentativa de apagar a memória desse movimento ou existe uma tentativa de construir uma memória específica desse movimento? Eu diria para você que existe uma tentativa de apagar. Inclusive, eu tenho um capítulo da minha tese que é para trabalhar o pós-Canudos, vendo como vai sendo esse apagamento e como vai sendo a lembrança, né? Como é que vai sendo a lembrança de Canudos? Por exemplo, Canudos vai ser lembrado, falei agora, Canudos vai ser lembrado quando Euclides passa, ou quando Euclides morre, ou quando tem um outro evento. Aí, quando tem um outro evento, e minha tese era trabalhar os eventos do Contestado, Pau de Colher e Caldeirão, cada evento desse eu tenho um capítulo na tese, aí Canudos reverbera ali, não como elemento positivo. Vamos dizer, tá vendo aí, ó? Tá acontecendo um novo Canudos. Pau de Colher aqui. A manchete do jornal é Pau de Colher é um pequeno Canudos. Então vai ser lembrado para quando se tratar de elementos trágicos. E claro que vai ser, neste caso, a tentativa de se esquecer Canudos. Não é à toa, não é que a própria cidade de Canudos, em algum momento, ela será inundada, né? Vão construir um açude. Mas você não apaga a memória assim, você não apaga, as pessoas elas continuam, a história não precisa estar nos livros apenas e no jornal, a história está na memória, nas conversas, né? Nas lembranças, naquilo que sai de pai para filho, dos remanescentes. Então, essa história continuará no sertão. E claro que ela vai ficar bastante viva. Com um elemento que a gente da história, quando trabalha isso, sabe muito bem, com um elemento, às vezes, de um certo temor, não é? Um certo medo. Quando o evento ele é trágico, a população ela seleciona o que ela se lembra. Ela tende a selecionar. Eu acho que um exemplo muito claro disso é o Pau de Colher, que é o que está mais próximo da gente do tempo. Então, quem entrevistou os remanescentes de Pau de Colher sabe como é difícil os remanescentes eles falarem e rememorarem, né, o que foi o evento do Pau de Colher. Moisés, muito obrigado por sua aula, por suas explicações, por sua destreza assim, com o assunto. Eu acho que muita gente, se não todo mundo, não gosto de generalizar, mas acho que todo mundo gostou dessa aula e vamos pensar futuramente em alguma outra parceria. Agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente, nos ouvindo, né, nos prestigiando, e dizer que o projeto volta agora em abril, né, ele acontece mensalmente, então em abril nós voltamos com a outra temática, tá bom? Vou pedir para que a nossa monitora Júlia, ela encerre agora a nossa transmissão e desejar boa noite a todos. Moisés, muito obrigado. Muito obrigado, boa noite, espero que tenham gostado aí das histórias de Canudos. Até mais.